O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O amigo e a amiga da Central 3 é bem-vindo e bem-vinda ao podcast Meio Campo, edição de 29 de novembro de 2024. Boa tarde para você que está ao vivo na live, no canal do Meio Campo. Se você está ouvindo a gente em qualquer horário, qualquer dia, no seu tocador preferido de podcasts, bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana. A gente chega com a escalação completa, eu, Leandro e Amin, ao meu lado, Leandro Stein, Matias Pinto, Bruno Bonsante e Felipe Lobo. Se você está ouvindo isso no domingo, a gente sugere que você já avance um pouquinho, porque a gente vai falar de Brasileirão, de Libertadores, mais de Libertadores do que de qualquer outro confronto, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, que vai ter a penúltima e a última rodadas depois da Libertadores, o que é algo que a gente deveria aprender a não fazer com o futebol europeu, por exemplo, né? O futebol europeu faz a sua liga de pontos corridos e deixa a final da Champions League para ser jogada depois, e assim você não corre o risco de fazer, por exemplo, com o Botafogo, o que aconteceu com o Botafogo, né? Ter que fazer um certo sacrifício físico para estar à altura das duas competições, e isso pode gerar desfalques. Isso pode gerar um cansaço que diminui a qualidade, a possibilidade de você fazer o jogo no seu mais alto nível de rendimento. Mas aí é difícil também, né, Bruno Bonsante? Muito boa tarde para você, porque aqui, diferente da Europa, a gente tem países com calendários que se conversam muito pouco, né? É a sensação que eu tenho aqui na Europa, as ligas dos países primeiro vem as datas que a UEFA disponibilizou para os seus campeonatos e tal, depois põe. A gente não consegue nem deixar de jogar numa data FIFA, muito menos conversar, por exemplo, com o campeonato uruguaio para saber que hora que termina, que hora que não termina, como que dá para você compor uma final de Libertadores com os times sabendo que é jogar esse jogo e ir para casa. Porque pode acontecer, o Atlético Mineiro não está na briga especificamente por nada tão grandioso no Campeonato Brasileiro. Por uma vaga a mais aqui e ali, né? Mas não é brigando por título. Acontece que o Botafogo pode vir a ser o campeão da Libertadores no sábado, festeja no domingo, chega o avião no Rio de Janeiro no domingo, aquela festa maravilhosa no Rio de Janeiro. Segunda-feira ainda tem um rescaldo dessa festa, vai na Ana Maria Braga, vai aqui e ali. E quarta-feira joga uma decisão no Beira-Rio. Não pode, né? É mais acentuado aqui, com certeza. Na Europa tem algumas diferenças. Por exemplo, a Premier League começa no começo de agosto, geralmente, e outras ligas, acho que a italiana e a alemã, começam no fim. Você tem algumas semanas de diferença, né? E às vezes também não acaba no mesmo fim de semana. Mas acho que uma diferença principal é que na Europa as principais ligas têm todas o mesmo formato, né? E aqui no Brasil, aqui na América do Sul, cada um tem um diferente, né? Tem apertura, clausura, tem liga com 35 times, tem a do Uruguai, que é um negócio bem estranho também, com a semifinal. Então é difícil você realmente padronizar. A final da Champions League, geralmente, os times têm pelo menos uma semana entre o fim das ligas e a disputa da Champions League, até porque antes da final da Champions League tem a final da Liga Europa, né? Que costuma ser no meio de semana. Então você tem, ou já foi em alguns momentos, então você também tem aquela data reservada. Então permite até que o clube descanse um pouco, né? Não tem esse rolê do Botafogo de não apenas, que eu acho que é até o mais sério, né? Depois do título, ter que enfrentar um jogo difícil e decisivo no Beira-Rio, mas também não ter que enfrentar um jogo difícil e decisivo alguns dias antes da decisão. E boa tarde. Boa tarde para você também. A gente vai falar de Champions League na segunda metade. Hoje tem momento KTO, a gente tem algumas coisas para falar do lado de lá do oceano, mas vamos começar, Matias Pinto, meu abraço para você, falando então da final da Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam no Monumental. Botafogo conseguiu retomar a liderança do Campeonato Brasileiro na última terça-feira, uma grande vitória
em São Paulo contra o Palmeiras, um raríssimo confronto direto com times empatados numa reta final de campeonato de pontos corridos, e o Botafogo esteve à altura da ocasião, sobrou em campo, tecnicamente, na estratégia de jogo também, que funcionou muito bem. Só que se a gente olhar para o Campeonato Brasileiro, Matias, o Botafogo ganha a Libertadores de maneira tranquila, porque o Atlético Mineiro não ganha pelo Brasileirão, por essa competição há muito tempo, e tampouco faz bons jogos. Até começou bem contra o São Paulo no fim de semana, mas não consegue sustentar um jogo de alto nível. Mas é um jogo só, né? E um jogo muito específico. E o time do Atlético Mineiro, com o potencial que tem Paulinho, Hulk, Scarpa, o Zarate, parece que não vai jogar, né? Tá confirmado que não vai jogar, mas o time do Atlético também é muito qualificado. Então eu queria te ouvir para a gente começar a falar dessa prévia, saber de você o quanto, na tua visão, esse jogo é equilibrado, ou se você sente que o que o Botafogo tem em mãos hoje, tem de argumentos, realmente o coloca. A gente vê que a torcida do Botafogo foi em maior número, isso acontece, para explicar para a gente que de repente não viaja muito para ver jogo e tal, né? Isso geralmente é um sintoma. No caso de a distância é igual, né? BH é um pouquinho mais perto de Buenos Aires do que o Rio de Janeiro, mas é mais ou menos a mesma logística aí. Só que o botafoguense vai estar em maioria, sendo torcidas de tamanhos diferentes, em parte porque comprou antes. E se compra antes é porque está otimista antes. O torcedor que não está tão otimista assim, deixa para comprar na última hora e acaba indo em menor número. Pois é, né? O botafoguense também está mais espalhado do que o atleticano pelo país, né? A torcida do Atlético ela é muito forte em Minas Gerais, mas não tanto em outras regiões do país. A do Botafogo ela não é maioria, né? Em quase nenhuma parte do país, mas ela está bem distribuída. Então vi que vai ter caravana de botafoguense saindo até de Porto Velho, capital de Rondônia, né? E até no caso do botafoguense tem um ineditismo, né? O atleticano já viu o clube ser campeão da Libertadores não tem muito tempo, né? 11 anos, foi ontem praticamente, né? Enquanto que é a primeira final que o Botafogo disputa da Libertadores, então a mobilização do botafoguense é compreensivelmente maior do que a do atleticano, até pensando também nos confrontos das semifinais, né, no qual o Galo enfrentava o River Plate, um duelo mais equilibrado, enquanto que o Botafogo tinha pela frente o Peñarol, e esse favoritismo acabou se notando já na primeira partida da final, né. Eu falava com meus companheiros de Conexão Sudaca antes da gravação na última segunda-feira que a final do Botafogo, o primeiro tempo, ela começava a ser disputada no Allianz Parque, né, porque o Galo ia poupar o time contra o Juventude, o que acabou acontecendo, num jogo sem torcida no Independência, por conta, né, da punição que o Galo recebeu por conta dos incidentes na final da Copa do Brasil. O Galo, somando, né, todas as competições, está 10 jogos sem vencer, tem o hiperfoco nessa final da Libertadores, enquanto que o Botafogo está dividido aí entre as duas frentes. Então são contextos, né, prévios ao jogo muito diferentes, né? E o Galo tem nessa decisão da Libertadores a salvação da sua temporada também, né? Porque caso seja derrotado, não consegue a classificação nem para a próxima edição da Libertadores, já que não conseguirá esse feito pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o Botafogo já está garantido na próxima edição da Libertadores, na fase de grupos, e ainda tem a chance de conquistar o Campeonato Brasileiro depois de quase 30 anos, né? Pensando que o último título brasileiro do Botafogo foi em 1995. Então, mas eu concordo com você e a mim em relação à capacidade de desequilíbrio dos jogadores de frente do Atlético Mineiro. Eu acho que o Galo tem um time mais cascudo do que o do Botafogo, jogadores mais experimentados, mais curtidos, que já conquistaram coisas importantes, enquanto que para o Botafogo, para o elenco do Botafogo de maneira geral, tem esse peso do ineditismo e acho que uma pressão maior, porque chega favorito, né? Então tem que ver como que o elenco vai lidar. E
por isso que eu falava, né, que a final do Botafogo começava na terça-feira contra o Palmeiras, porque já tinha esse desafio importante prévio à final da Libertadores, num confronto contra uma das equipes mais poderosas do futebol sul-americano nos últimos anos, num confronto direto pelo Campeonato Brasileiro, apagando alguns traumas em relação à temporada passada. Já teve também, né, a classificação sobre esse mesmo Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, então isso influiu também positivamente para o elenco. Teve alguns tropeços recentes no Campeonato Brasileiro, então isso ajudou também, essa vitória contundente contra o Palmeiras ajudou a recuperar a confiança, e é um confronto muito equilibrado amanhã, né? Eu evito fazer qualquer prognóstico, eu só acho que o Galo tem jogadores mais decisivos do que o Botafogo, né? Mas tem jogadores do Botafogo que estão vivendo uma grande fase, né? Caso do Savarino, do Almada, enfim, o Luiz Henrique, que não foi muito bem nos últimos jogos, mas já mostrou o seu valor nessa competição, mas tem tudo para ser um grande jogo, né? E também, por mais que eu seja contrário, né, esse modelo de final única, eu acho que o ambiente vai estar à altura, né, de uma final, apesar de que eu preferisse jogos de ida e volta, tanto no Engenhão quanto na Arena MRV. Que é uma coisa que as pessoas confundem, né, Matias? Que assim, que a gente é contra a final única, a gente não acha que é tudo ruim na final única, né? Tipo, vai ser sempre um desastre, uma catástrofe. Que é a mesma coisa com a formada Champions League, né? Que tem um jogo bom, o Dom vai falar, e vocês criticaram. Imagino que quando o Liverpool e o Real Madrid entrarem em campo, eles vão fazer um bom jogo de futebol. Tipo, não é esse o ponto. Eu acho que a final única é algo parecido. Eu acho que, assim, se a gente pegar, por exemplo, Paulinho, Hulk e Daverson no auge da carreira deles, ou Igor Jesus, Almada e Luiz Henrique, talvez a gente escolha o trio do Atlético Mineiro, né? Mas hoje em dia, mas atualmente, né? Até porque o Hulk já tá mais envelhecido, o Daverson também, o momento dos botafoguenses me parece um pouco melhor. Acho que o Hulk é o jogador talvez mais decisivo que estará em campo. Para mim, o Almada é o melhor jogador que estará em campo, né? Pelo menos na parte ofensiva, pelo que ele tem mostrado, pelo potencial que ele ainda tem. Acho que existe essa pressão em cima do Botafogo também pelo futebol que o Botafogo jogou ao longo do ano, né? Ele mostrou futebol para ser favorito para essa final. Mas não só por isso, também pela narrativa que se criou nesse novo momento do Botafogo, que é basicamente que mistura, né, o folclore histórico do Botafogo, né? Tudo acontece no Botafogo, blá blá blá, com um momento de raro, né, e que veio meio que de repente, com a SAF do John Textor, de que o Botafogo se torna uma das forças dominantes do futebol brasileiro, e nesses últimos 2 anos, acho que quase indiscutivelmente o time mais forte, mesmo que tenha perdido o título brasileiro do ano passado e esteja na sua primeira final de Libertadores. E acho que nesse sentido foi muito importante a vitória sobre o Palmeiras, independente da maneira como aconteceu. Acho que nem vale a pena entrar no mérito quase uma semana depois, mas eu acho até que por ter tido dificuldades ali, né, e ter conseguido superar, apesar do placar amplo, mas ter conseguido superar, dá um pouco de confiança para esse time para entrar em campo, para um time que nas últimas rodadas do Brasileiro, até o confronto direto contra o Palmeiras, estava demonstrando algumas hesitações do ponto de vista psicológico ali, né, jogos terminando com briga, galera muito irritada e tudo mais. Essa vitória sobre o Palmeiras tira uma mochila das costas do Botafogo, que eu acho que seria muito difícil de carregar, né? Mesmo que o jogo tivesse terminado empatado e a briga pelo brasileiro ainda tivesse aberta. E acho que ainda está aberta, mas enfim, se tivesse mais aberta ainda. Acho que o Botafogo pode, né, concluir uma semana absolutamente maravilhosa da sua história, e acho que entra um pouquinho como favorito contra o Atlético Mineiro. Daria mais ou menos 50, 55, 45, 60, 40. E acho que muito disso tem a ver com a leveza que eu imagino que os jogadores do Botafogo estão sentindo depois de ter meio que apagado aquele desastre contra o Palmeiras do ano passado.
Só aproveitando o gancho sobre o Botafogo, outro ponto que também eu considero vantajoso para o Botafogo é um pouco esse ritmo de decisões, né? Ainda que seja mais desgastante, o Botafogo tem enfrentado jogos importantes com mais frequência, se a gente pensar que o Atlético Mineiro são 20 dias desde a final da Copa do Brasil e um hiato ainda maior em relação às semifinais da Libertadores, né? Então isso, se por um lado permite ao Atlético Mineiro se concentrar nessa final da Libertadores, eu acho que a questão do ritmo competitivo acaba sendo mais favorável ao Botafogo. E o Botafogo, assim, dos problemas que teve nos últimos jogos, não foi exatamente nessas partidas com mais peso decisivo, né? Nesses jogos, quando precisou enfrentar clássico, quando precisou enfrentar o Palmeiras nessa decisão do Brasileiro, o próprio jogo de ida contra o Peñarol, o Botafogo teve uma postura bem mais efetiva, né? Se a gente pensar em relação à postura mesmo, aquilo que o time produziu. Esses jogos um pouco mais de peito aberto, o Botafogo conseguiu ser mais efetivo. Então, acho que também eu tiraria um peso dos problemas que o Botafogo teve, né? Em relação, enfim, jogo contra o Vitória, o próprio jogo contra o Atlético Mineiro no Brasileiro, que acaba bastante condicionado por aquilo que aconteceu na partida, né? Da expulsão, enfim, do próprio interesse do Atlético Mineiro no Brasileiro. Em compensação, o Atlético Mineiro, eu acho que também tem uma questão de adaptabilidade nessa temporada, né? Porque se aquilo que o Atlético Mineiro apresenta não é exatamente aquilo que se esperava com o Milito em termos de qualidade do futebol, né? Não é exatamente um futebol vistoso, enfim, que se esperava com o Gabriel Milito. Por outro lado, o Atlético Mineiro foi um time que soube se adaptar muito nesses confrontos de mata-mata e soube, enfim, lidar com as situações, né? Ainda que a gente considere o que aconteceu na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, sim, de uma maneira geral, ele foi muito adaptável aos confrontos, de saber tirar o que precisava tirar do seu time, de saber se adaptar às circunstâncias, ao adversário. Então, isso pode ser uma vantagem, junto com aí a experiência das peças, né? Porque, enfim, como a gente já citou, como o Bonsa falou, os jogadores, esses grandes nomes do Atlético podem não estar exatamente no auge, né? Mas são caras que trazem essa bagagem, trazem essa experiência numa final de Libertadores, pode fazer muita diferença, né? A gente viu na própria semifinal como isso pesou bastante contra um time do River Plate que podia ter essa memória muscular de outros momentos, mas cujo elenco já não tem todo esse lastro de grandes competições que tem esse elenco do Atlético Mineiro. Então, em compensação, acaba sendo uma vantagem para o Galo, pensando nesse confronto da final. Acho que tem um aspecto interessante que eu também acho que deveria ser melhor coordenado para que a final da Libertadores fosse o ápice, né, da temporada sul-americana, com todas as dificuldades que a gente sabe que existe. E claro, na Europa é mais fácil porque as principais ligas são num calendário parecido, né? Tem diferenças muito sutis. E aqui é um pouco mais complexo, mas tem uma parte disso que a UEFA faz muita força para que seja assim, né? No sentido de que a final tenha exclusividade de atenção. Então, por exemplo, uma das coisas que a UEFA faz é que não pode ter jogo de nenhuma outra competição dos filiados no dia da final. Não pode ter. Eles pedem que se evite o fim de semana, mas se não puder evitar o fim de semana, o dia da final não pode ter. E aí, enfim, claro, segunda divisão e tal, até pode, mas dá para evitar isso, né? Então, acho que a Conmebol poderia ter esse cuidado também para tentar fazer com que os seus eventos, final da Sul-Americana e final da Libertadores, tivessem mais atenção dentro do cenário sul-americano como um todo, até porque é natural, se a final fosse no Brasil, sei lá, em Brasília, entre dois times argentinos, a imprensa brasileira estaria falando de outras coisas também, ainda mais com o Campeonato Brasileiro em andamento, como está na Argentina. Então, acho natural que aconteça isso. Seria importante que a gente trabalhasse nisso. Uma das coisas que o Brasil passou a mudar muito mais por força de contrato do que por intenção e organização
é que a gente se acostumou, por exemplo, a nem ver a final da Libertadores quando não tinha um time do seu estado. Isso em São Paulo, foi muito comum durante muitos anos. Se não passasse, se o time brasileiro que passou não fosse paulista, não passava para São Paulo. Nos anos 90 foi assim muitas vezes. E aí isso é muito prejudicial para a cultura futebolística, né? Isso mudou agora, na Libertadores mudou por força de contrato, quem compra os direitos é obrigado a passar os jogos do mata-mata, um jogo do mata-mata por fase, né? Então, um das oitavas, um das quartas, um da semi, e a final, todos você é obrigado a transmitir, algo que a Champions também faz, né? Quem compra também é obrigado, não pode escolher não passar. Que parece estúpido você ter que obrigar alguém que pagou dinheiro pelos seus direitos a passar o jogo. Mas na América do Sul isso não é tão óbvio porque isso acontecia. Então, acho que precisa ser trabalhado, mas tirando todos esses problemas, vai ser uma final muito legal, assim, porque são dois times muito interessantes. Eu concordo muito com essa coisa de que o Atlético parece ter jogadores mais decisivos, mas é um time muito... vive um momento muito pior, assim, né? Não é muito confiável. E o Botafogo tem sido confiável e a mudança que a vitória contra o Palmeiras traz é gigantesca, né? Se tivesse perdido do Palmeiras, iria com um peso de uma cruz nas costas para a final. O que eu acho que daria uma vantagem para o Atlético. Mas a vitória contra o Palmeiras, eu acho que tornou muito mais leve. Como vocês falaram, eu acho que os botafoguenses, os jogadores, estão numa leveza muito grande e eu acho que isso pode fazer diferença, porque como time, o Botafogo é melhor. Eu acho que até individualmente o Atlético tem mais jogadores decisivos mesmo. Mas hoje eu acho o Botafogo um time mais confiável para ter uma atuação boa, né? Claro, o Hulk pode decidir, ele é talvez o jogador mais decisivo que vai ter em campo, porque é um craque, né? A gente tem o Almada, que é um monstro no Botafogo. Tem todos esses fatores, mas é muito doido como o brasileiro, nesse caso, influenciou positivamente e poderia ser totalmente o inverso, né? Segunda-feira a gente fala sobre o que vai acontecer dentro de campo e perfila o novo campeão da América. Um abraço para o Francisco Pedro, que se tornou o nosso membro no canal do Meio Campo. Manda um abraço, em especial para o Bonsa. Caramba, essa eu nunca tinha ouvido, viu, Bonsa? Um abraço para você, Francisco. Surpresa? Não precisa ficar tão surpreso assim, que as pessoas gostam de mim. Não, mano, é por isso. O problema é a comparação, né? Lê a mensagem no chat que você vai entender a minha surpresa. Um abraço para o Jonatas, para o Vinícius Andrade, para o Roger Lima, para o Eduardo Starling, para a Cecília Madeiro, para o Danilo Silva, para o José Nilson, para o Rafael Montanaro, para o Gutierrez. Valeu, eu fico muito feliz de ver o nosso funcionamento aqui. E bom dezembro para todo mundo, estamos virando o mês, né? Chegando no último mês, vocês terão informações sobre o meio-campo de fim de ano, o meio-campo de 2025. A gente vai falar com vocês sobre nossos planos. Diga lá, Stein. Não, só aproveitar que está chegando dezembro, é um momento importante para a gente. Peço ajuda para os nossos ouvintes, porque chega o famigerado período de podcasts mais ouvidos do Spotify, né? Então, só para reforçar que, enfim, quando a gente estava ou quando a gente tinha um podcast de outro nome, né, as pessoas compartilhavam bastante, enfim, e era um momento bem legal para ter esse carinho do pessoal, e o ano passado, em especial, quando a gente saiu do site, foi bastante importante, até como uma mostra de força para a gente, né, e esse ano vai ser legal também para ajudar a divulgar o podcast para mais gente, né, porque embora a gente já vá completar em janeiro, um ano do meio-campo, ainda tem gente que não sabe que a gente faz o meio-campo, né? Ouvintes antigos, leitores antigos. Então, vai ser bacana esse momento também para vocês nos ajudarem a divulgar mais o podcast. Então, reforço aqui que essa mensagem de carinho através dos mais ouvidos também é uma propaganda importante para a gente, ainda mais nesse recomeço. E o meio-campo também está concorrendo ao prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria esporte, né? As duas primeiras fases foram voto popular
E agora na terceira tem um júri especializado, mas estamos aí entre os 5 finalistas. A premiação vai ocorrer dia 9 de dezembro e eu estarei representando tanto o meio-campo quanto o xadrez verbal nessa premiação. É um multi-podcast. A gente fica feliz com... pois é. A gente fica feliz com premiações, a gente gosta de reconhecimento, mas é isso. Premiação é só uma premiação. A gente vai dormir e acorda no dia seguinte com o mesmo entusiasmo, com o mesmo carinho para fazer as coisas. Não é a nossa finalidade. A gente não faz um podcast para ganhar um prêmio. Mas se a gente ganhar um prêmio, é gostoso. Sem dúvida que é gostoso. Deixa eu falar de KTO com vocês, daqui a pouco a gente vai falar de Champions League, a gente tem bastante coisa, uma rodada gorda de Champions League, é muita coisa, né? Muito jogo, eu sempre dou essa cutucada aí, tá com jogo demais, e mais conferência, e mais Europa League, mas na KTO você tem muito mais do que isso, você tem até o campeonato cipriota, se procurar, você tem o campeonato esloveno de basquete, se você procurar. E com boas cotações, na nossa humilde opinião, com algumas modalidades criativas e autorais de aposta. Lá tem as KTOs, por exemplo, que você pode olhar, tem a malandrinha, enfim. KTO.com é o endereço, MCampo é o cupom que você usa para ganhar 20% de free bet se for marinheiro de primeira viagem no site, e a gente faz essa lembrança cada vez mais necessária, site de aposta serve para se divertir e não para outra coisa. Não se permita o vício, não se permita fazer apostas esportivas com dinheiro que você não pode perder. E se você está mal dormido, mal-humorado, ocupado, distraído, ansioso, deixa para lá, aposta num outro momento. Bonsa e Lobo trazem dicas. Lobo. Vamos lá, então. Bom, final da Libertadores, não dá para não falar sobre a Libertadores. Algumas coisas interessantes aqui, eu até vou pegar mais, mas as que eu separei. Mais de 2,5 gols nessa final, tá pagando 2,40. Aqui é um pouco de torcida, tá? Então, leia com esse ar. Eu torço para que seja uma final atraente, interessante e que saia mais gols. Então, mais de 2,5 gols tá pagando 2,40. Eu acho que é possível, embora as finais tenham muito histórico de serem travadas. São dois times que não costumam ser muito defensivistas, então quem sabe aí a gente vai ter uma boa final com muitos gols. Outras duas cotações envolvem o Hulk. Olha que interessante. Um gol do Hulk a qualquer momento tá pagando 4, né? 4,00. Que é bastante. O Hulk, a gente falou, é um dos grandes nomes em campo. E tem outra cotação do Hulk que cartão amarelo pro Hulk tá pagando 2,10. Também é uma boa cotação, porque a gente sabe que o Hulk talvez seja o jogador mais reclamão do Brasil, né, com os árbitros. Não sei se os árbitros sul-americanos, eu nem vi quem é o árbitro que vai apitar a final, mas normalmente os demais árbitros não brasileiros não costumam aceitar tanto reclamações do porte que o Hulk faz. Então, vai ser o argentino Facundo Tejo. Facundo Tejo. Então, uma chance. O favorito a ganhar um amarelo é o Daverson, tá? Com 1,80, mas o Hulk tá ali perto com 2,10. Então, aí são 3 cotações só sobre a final, porque eu acho que é interessante. Mas acho que só para dar o panorama também do que a gente falou. Bom, é um parâmetro, né, que se usa para favorito. O Atlético Mineiro não é o favorito é o Botafogo com 2,12 e o Atlético Mineiro está pagando 3,75. Isso para a vitória em tempo normal. Empate 3,14. E só para fechar, a equipe campeã, a cotação tá 1,57 para o Botafogo, favoritaço para ser campeão, e 2,42 para o Atlético Mineiro. Então, segundo as cotações, e que aí indica várias coisas, desde algoritmo, análise e também o número de apostas, o Botafogo é um favorito até mais destacado do que eu imaginava, pelas cotações, né, da KTO. Obrigado por esse preâmbulo, porque a primeira dica que eu vou dar é que eu acho o Botafogo favorito para essa final, mas leve favorito, não 2,12 favorito para o jogo
resultado no tempo normal, e 1,57 para o título. Essas cotações são muito baixas para a vitória do Botafogo. Então, o valor está no outro lado, né? É o valor da cotação. E aí, por favor, botafoguenses, não fiquem bravos comigo, é só probabilidade, tá? 2,55 para Atlético Mineiro, empate, devolve a aposta. Eu acho que é uma cotação muito boa. Você tem um resultado, né? A vitória do Atlético, e se der empate, você tem uma cobertura. Por uma final que é bastante equilibrada, eu acho que no mercado de resultados é a melhor cotação que eu encontrei. Aí, indo para a Europa, a gente tem Liverpool e Manchester City no fim de semana. E vai ser um jogo que o City tem que ganhar, assim, de qualquer maneira, né? Ou pelo menos não perder depois de 5 derrotas. E acho que tem a possibilidade de ser bem aberto, porque também a defesa do City está horrorosa. Então, eu sugiro o over 3 a 1,88, que também é uma cotação que tem valor. As linhas de Manchester City e Liverpool costumam estar em 3,5, né? Assim, historicamente, desde a chegada do Klopp, do Guardiola e tal, geralmente é 3,5. Nesse jogo tá em 3, então você tem um pouco de valor aí. Se quiser, pode até pegar 2,5, tá também numa cotação razoável, acho que se não me engano, 1,57, 1,60. E a vitória do Leverkusen contra o Union Berlin a 1,77, jogando fora de casa, né? O Leverkusen deu um pouquinho de pé no chão, né? As cotações deles também, né? Porque teve um período que as cotações do Leverkusen estavam Bayern de Munique, né? Que era tipo 1,10 para ganhar um jogo de Bundesliga. Agora voltou um pouquinho mais ao normal, mas ainda é um time muito bom, né? Então também esse é um período legal para pegar vitórias do Leverkusen, quando começou a dar um pouquinho de dúvida, mas ainda é um time tão forte. Não, só para complementar, porque eu tinha separado o Liverpool e Manchester City, acabei não colocando porque fiz tudo de Botafogo e Atlético, mas a vitória do Manchester City pagando 3,40, olha, o Manchester City uma hora vai ter que voltar a ganhar. Tese do ônibus, né, Lobo? Tese do ônibus. Foi exatamente o que eu pensei. É a tese do ônibus. Se você tá no ponto de ônibus, quanto mais demorou, mais tempo você tá lá, mais perto tá o ônibus de chegar. Então, uma hora, né, com 5 derrotas, 5 derrotas e um empate agora, né? Uma hora vai chegar a vitória do Manchester City. O Liverpool, pela lógica, é favorito porque tem jogado melhor, é um time mais consistente. Mas o Manchester City é o Manchester City. Assim, tirar uma vitória em Anfield não é uma coisa absolutamente impossível para o Manchester City, né? Então, é uma cotação interessante aí para quem é ousado. KTO.com, um beijo, um abraço para o time da KTO. Aposte só para se divertir. Vamos falar de Champions League. A gente já tem 5 de 8 rodadas. 3 times perderam todas. Um desses times é o Leipzig, que para mim é uma surpresa, né? Um time alemão. O Bolonha fez só 1 ponto também. É uma grande decepção. São 24 classificados, né? 8 super classificados e outros 16 classificados. A 24ª e última vaga nesse momento é do Real Madrid e a 25ª é do Paris Saint-Germain. Acho interessante esse recorte ali da rabeira, mas é como a gente já falou desde que esse regulamento da Champions League foi colocado. A gente olha para a tabela, mas a gente tem que olhar para os confrontos, porque tem gente que já enfrentou os adversários mais difíceis, tem gente que ainda vai enfrentar, e aí a gente tem um olhar que nos trai quando a gente vê a classificação da tabela. Seja como for, foi uma rodada de Liverpool 2, Real Madrid 0, Bayern de Munique 1, Paris Saint-Germain 0, Sporting 1, Arsenal 5, Inter 1, Leipzig 0% na competição até agora, 0, Barcelona de Lewandowski 3, Brest 0, entre outros. Esses são alguns dos destaques. A rodada é grande. Eu queria ouvir vocês sobre a data UEFA dessa semana. Acho que a vitória do Liverpool foi bastante sonora, né, sobre o Real Madrid, pelo que o Real Madrid vinha fazendo, pelo histórico entre os dois times. Foi mais uma vitória muito bem administrada pelo Liverpool. Teve um pênalti a favor do Real Madrid, né, que o Kelleher defendeu, que está se mostrando um reserva muito à altura do Alisson, né, o que até torna um pouco estranha a contratação do Liverpool, né, assim, porque o Alisson machuca, aí o Kelleher assume o gol, ele tá jogando muito bem, e aí no ano que vem vai chegar uma Mamardashvili, né, aí você fala, bom, talvez não precisasse também, né, podia gastar esse dinheiro no salário do Salah, por exemplo, mas é um momento, assim, que você fica meio que esperando
tá, assim, o Liverpool não vai ganhar todos os jogos até o fim da temporada, né? Quando é que vai vir um momento ruim? E não veio até agora. O do Real Madrid veio, né? E acho que tem algumas coisas acontecendo ali, né? Principalmente a questão do Mbappé. A torcida, os jornais de Madrid estão pegando no pé do Mbappé, o que acontece com todo jogador que já passou pelo Real Madrid, mas está realmente tendo um certo probleminha de encaixe, né? E que não era algo que era relativamente esperado, porque você tinha um time que estava encaixado, né? Você tinha um trio de ataque ali, mais entre o Bellingham e o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que sabiam se conversar, sabiam quem que tinha que se sacrificar para quem. E aí entra o Mbappé, que por mais boa vontade que possa ter, e segundo os jornais de Madrid não está com muita, é uma questão completamente diferente, como é que você vai encaixar isso daí. E eu tenho aquela análise do Henry, né, que eu achei muito interessante, de como tantas vezes o Bellingham acaba virando o centroavante do Real Madrid, porque ele faz as corridas para a área que os outros jogos, que o Mbappé principalmente não tem feito, e acho que isso é um fator também que acaba esgotando o Bellingham, mas tem a questão de como o Mbappé pressiona sem a bola, que já era um problema no Paris Saint-Germain. Tem a questão de qual a posição que você vai colocar o Mbappé se a ponta esquerda é do Vinícius Júnior, né? Ele é um cara que não queria ser centroavante no PSG, gosta de jogar mais na França quando tem um parceiro, seja o Giroud, seja o Colomoni, e no Real Madrid ele não só recebeu a 9, como não tem outro ali, né, para fazer esse papel. E se o Vinícius vai ficar na esquerda, ele... assim, o Real Madrid não joga num 4-3-3, um 4-2-3-1 normal, né, mais um 4-1-2, mas o Vinícius joga pelo lado, né, então assim, ele não pode também só ir para a direita ou ir para o mesmo lado do Vinícius. Então tem problemas ali claramente no time do Real Madrid, que eu não acho que vai se complicar na Champions League. Ele tem o Salzburg e o Brest pela frente. Tem um jogo mais difícil contra a Atalanta em Bérgamo, mas ainda assim são 3 jogos que são vencíveis para o Real Madrid, né? Vai ter que jogar um pouco de bola, mas principalmente o Salzburg também está mal nessa Champions League. O Brest é talvez a grande história da fase da Liga, mas é o último jogo. E aí as informações coletadas pela sociedade ao longo da história dizem que o Real Madrid na Champions League, quando tem um jogo decisivo, ele cresce. Então acho que não vai ser um problema. O Paris Saint-Germain está um pouquinho mais com problema, né? Ele ainda tem o City e tá 2 pontos atrás. E aí ele chega a um problema dessa chamada Champions League, que é meio difícil de visualizar as coisas, né? O Paris Saint-Germain tá 2 pontos atrás, mas quantos pontos ele precisa ganhar? Porque você não tem a tabela de todo mundo na cabeça, né? Tem que ficar checando o tempo inteiro. Eu chequei a do Dinamo agora, do Dinamo de Zagreb, que é um dos times que estão na frente do Paris Saint-Germain. Tem o Arsenal fora e tem o Milan em casa. Então é perfeitamente possível que ele só ganhe do Celtic, talvez nem isso. Então talvez uma vitória seja o suficiente para o Paris Saint-Germain, ou um empate, não sei. A gente vai acabar vendo com o decorrer das coisas, né? Essa fase da Liga é meio que um grande deixa acontecer naturalmente, sabe? Você, em vez de ficar fazendo... Não tem como fazer projeção, não tem como ficar fazendo tipo... mas precisa desse tropeço, tem muito clube no mesmo lugar, né? Então só deixa rolar e aí depois a gente vê o que acontece, né? Falando assim, acho que as duas... a gente teve muitos grandes jogos, mas tem um olhar muito grande nessa rodada para Real Madrid e para Paris Saint-Germain, né? No caso do Real Madrid, foi um pouco impressionante, assim, como o time não conseguiu competir com o Liverpool, né? Assim, o Liverpool, desde o primeiro tempo, já teve as melhores chances, também no segundo tempo, e assim, o pênalti, ele vem meio ao acaso para o Real Madrid, né? Não é que o Real Madrid construiu a jogada do pênalti, surgiu ali no lance com o Lucas Vázquez, o Mbappé perdeu, mas não é que o Real Madrid fazia por merecer a construção, né? Enquanto o Liverpool, eu fiquei até pensando, o Liverpool coletivamente ele funcionou muito bem nesse jogo, né? Ele foi dominante, ele teve muito controle da posse de bola, ele achou soluções, né?
mas não é que individualmente, por exemplo, o Salah, que está resolvendo muitos jogos na Premier League e talvez a grande razão, né, dessa liderança na Premier League, o Salah não fez um bom jogo contra o Real Madrid, né? Outros caras fizeram, o Conor Bradley fez um jogo muito bom, enfim, o McAllister também fez um jogo bom, mas o Liverpool, ele ganhou do Real Madrid não pela individualidade, mas pela capacidade coletiva, que aí foi muito maior que a do Real Madrid. No caso do PSG e Bayern de Munique, aí eu vejo com um olhar um pouco diferente, porque durante o primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado, né? O PSG, ele criou algumas boas chances, conseguiu frear alguns mecanismos do Bayern de Munique, né? Principalmente ali pelo centro do campo, o PSG conseguiu travar as chances mais constantes do Bayern de Munique, tanto que o time tinha mais escape, geralmente com o Coman pelo lado esquerdo. O gol, ele muda um pouco mais o cenário do jogo, e aí no segundo tempo também a expulsão do Dembélé, né? O Luiz Henrique, não acho que ele foi bem nas escolhas nessa escalação, né? Especialmente em relação ao uso do Dembélé mais centralizado. Tem toda a discussão sobre o Safonov ter falhado no gol, mas ele fez boas defesas, né? Além de tudo isso. Mas é um PSG que não soube... Ele teve alguns momentos no jogo, mas é pouco, né? Pouco por aquilo que necessitava e pouco pelas discrepâncias que a gente vê no time, porque é um time muito competitivo, assim, no campeonato francês ele continua muito tranquilo, né? E aí acho que a juventude do time até ajuda nesse ponto no campeonato francês, que o time tem lidado bem com a situação. Agora na Champions parece que sente um pouco mais, e nesse jogo contra o Bayern, ainda que tenha começado bem, a pressão alta incomodou o Bayern em alguns momentos, enfim, é um time que demonstrou alguns recursos nesse jogo. Depois do gol, especialmente, o time desmoronou e a expulsão não deu muito caminho. Quanto ao Bayern de Munique, também esse jogo eu via como importante, até assim, para esse Bayern começar a ter mais frequência em jogos de mais peso, né? Frequência de vitórias em jogos de mais peso, até pensando que tinha acontecido contra o Barcelona. Obviamente, nessa temporada, o Barcelona é um teste muito maior do que o PSG, mas foi uma boa postura do Bayern. Alguns jogadores atuaram bem, né? Alguns jogadores até conseguiram crescer dentro do jogo. O Musiala, por exemplo, teve uma grande chance no início do jogo, mas depois ficou um pouco travado, depois apareceu mais no segundo tempo. O Coman foi muito bem, mesmo indo mal nas finalizações, ele criou muitas chances. E aí esse jogo precisa ser exaltado o Neuer, porque o Neuer fez um dos jogos, assim, acho que mais absurdos que eu me lembro, ou mais absurdo que eu me lembro, dele jogando com os pés no sentido de armar o time. Porque se por um lado a pressão do PSG sufocou o Bayern de Munique, deu, assim, colocou trouxe problemas à linha defensiva, o Neuer se apresentou muitas e muitas vezes para desafogar o time, para distribuir o jogo. Pelo menos 3 contra-ataques começaram com o Neuer, então assim, foi um jogo dele muito grande que contribuiu bastante para essa vitória do Bayern, né? Porque foi ele que acabou facilitando esse jogo, aliviando esse jogo e até permitindo que o Bayern tivesse escapes. Mesmo assim, o Neuer fez uma grande defesa o jogo inteiro, mas o que ele ofereceu com o pé, distribuindo o jogo, foi uma partida, assim, se falasse que era o Modric jogando no lugar do Neuer pela qualidade dos lançamentos que ele ofereceu, assim, eu não duvidaria. E aí uma rodada de Champions, que acho que é outra história que fica, e a gente pode comentar também aqui, foram muitas viradas, muitas reviravoltas, mas desses times que tropeçaram, o Manchester City não dá, né? Assim, a quantidade de... A maneira como o time entrega o empate para o Feyenoord e o nível dos erros da defesa, né? Uma defesa que a gente tem visto sofrendo muito, tomando muitos gols, mas o nível dos gols que entregou contra o Feyenoord foi um nível absurdo para o Manchester City. E aí a gente viu o alto flagelo do Guardiola, né? Com a testa toda machucada, com o nariz sangrando, assim, não é para tanto, mas foi um jogo horrível do Manchester City desse ponto defensivo de entregar muitas bolas. Ô Lobo, só para sinalizar, né, para deixar bem claro, porque tem gente que passa de raspão pelo futebol europeu e às vezes passa de raspão pelos memes e nem sempre pela explicação que vem depois, né? O Pep Guardiola, não, embora ele seja um maluco por futebol, um doente pela excelência, ele não cometeu autoflagelo proposital
porque sentiu dor ao ver o Manchester City tomar gol nas últimas partidas, né? Porque ele machucou, como o Stein citou, está machucado, mas é que tem gente que leu a primeira notícia, não leu o desmentir e acha que nós estamos normalizando um técnico que comete autoflagelo no meio do campo. Não é isso. Depois o próprio Pep Guardiola explicou que na verdade foi um voluntário, não foi o Frei Malthus, né? Não foi uma questão cristã ali de nossa, preciso me punir porque meu time não está jogando. Por isso que a gente não está falando de maneira mais séria, e ele foi bem claro, inclusive deu dicas para quem, né, passou contatos ali na Inglaterra, para quem de repente está precisando de ajuda, tudo mais. Corta a unha, né? Tipo, é importante também. Cortar a unha é importante. Costuma ser importante. Mas cuidado, viu? Dá só um destaque para uma vitória. Até bem lembrou aqui no nosso roteiro. O Estrela Vermelha meteu 5-1 no Stuttgart de virada. A gente vive a Champions dos grandes orçamentos, né? Então, times como Estrela Vermelha, que são grandes locais, se tornaram pequenos continentais, né? Não tem mais pretensão de ganhar o título como acontecia até o começo dos anos 90. Mas é uma vitória muito significativa porque o Stuttgart é um bom time, a gente cansou de falar disso na temporada passada, esse ano não está no mesmo nível, mas ainda é um bom time, né? É um time alemão forte, então é interessante ver quando um time como Estrela Vermelha consegue uma vitória dessa, que é não só uma virada, mas uma virada muito contundente, né? E também é importante a gente lembrar que isso acontece em vários níveis, né? O Estrela Vermelha pode não ser o time da moda, você não vê camisa do Estrela Vermelha na rua, como a gente vê de outros times. Mas ele é um time grande, né? É um time importante também. Então, acho que é sempre importante a gente lembrar dessas coisas. Mesmo o Feyenoord, que a gente viu empatando com o City, o Feyenoord é um time muito grande na Holanda, né? Tipo, é um time importante. A gente não pode perder a dimensão das coisas. Assim como, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala do Sport, que subiu agora para a Série A, o Sport é um time grande de Recife, né? Assim, é um time importante do futebol brasileiro, né? Então, a gente não pode perder a dimensão que, às vezes, o time, por estar nos últimos anos, por não conseguir fazer um papel, acho que é legal a gente ter essa dimensão, que é diferente, por exemplo, do Brest, que aí sim é um time pequeno da França, que está fazendo uma ótima campanha, mas é realmente um time pequeno, né? Que está conseguindo aí fazer uma campanha legal. E só para fechar, para não dizer que eu não falei da Inter, a Inter do Inzaghi é muito confiável, né? Mesmo não fazendo jogos brilhantes essa temporada, e várias vezes não conseguiu fazer, mas é um time muito consistente, né? Que é justamente o que o Leipzig não tem conseguido ser, especialmente na Champions. Então essa Inter não só deve se classificar entre os 8, como tem se mostrado uma equipe muito difícil de ser batida, né? Eu acho que agora a gente vai ver algo que eu e todos nós aqui temos curiosidade, quantos times vão valorizar ficar entre os 8 primeiros, né? A gente vai chegar nas rodadas finais, porque a gente tá vendo, Liverpool vai ficar entre os 8, Inter, Barcelona, acho que também o Dortmund deve ficar. Aí assim, vai ter um pouquinho de briga ali, o Arsenal, por exemplo, já tá num bolo ali de times de 10 pontos, o Bayern é um caso que a gente vai ver, o Bayern de Munique tem condição de chegar entre os 8, tá? Próximo. Vai valorizar fazer isso? Vai brigar para fazer isso? Ou vai acontecer de colocar times, né, mais mistos? Porque Real Madrid e PSG não vão ter muita margem, né? Precisam pelo menos ganhar mais um jogo para ver como é que vai ficar a situação, né? Mas esses outros estão, né, numa situação ali que eu não sei o que vai acontecer. Então agora a gente vai ver como vai ser esse formato mesmo, né? Se os times vão poder se dar esse luxo, eu não sei se eles têm essa dimensão também, justamente pelo que o Bonsa falou, né? Às vezes você não consegue ter essa dimensão, porque nas rodadas finais, até a temporada passada, você sabia que se você estava ganhando seu jogo e o adversário direto estava perdendo, estava tudo certo, né? Mas agora você tem vários adversários, né? Que estão jogando jogos espalhados, então não sei como os times vão encarar, né? Acho que vai ser interessante de ver se os times vão pisar fundo até o final. Porque a minha sensação é que, por exemplo, o Liverpool e a própria Inter, o Inzaghi já poupava no antigo formato. Imagina nesse que ele tá classificado já.
Então, eu não tenho a menor dúvida que pelo menos 2 desses 3 últimos jogos aí da Inter vão ser com times bem modificados, assim. Então, veremos. O que isso implica, né? Porque agora, Sim. quer dizer, quem pegar a Inter com time de, né, reserva tem um outro impacto, né? E pode ter impacto na classificação inteira, né? Vamos ver. Eu acho que, tipo, por exemplo, pensa num campeonato de pontos corridos, né? Depois de 5 rodadas, você nem olha a tabela, né? Porque não importa, né? Tá tudo muito junto ali. Que no caso da Champions importa porque você tem as classificações. Só que também não importa tanto, porque passam 24 de 36, então, de 32, 36. Então, acho que o principal problema para mim até esse momento tá sendo realmente de visualizar o que é importante e o que. Porque não dá pra dizer, todo jogo é importante, né? A gente vive com pontos corridos há 20 anos, a gente sabe que isso é mentira. Tipo, não é que todo jogo é importante. Então, pra mim tá sendo mais a dificuldade de visualizar o que eu tenho que ver, o que eu tenho que acompanhar, qual que é o jogo ali que vai ser decisivo, porque antes você sabia, né? Não era só os jogos grandes, né? O que tá caminhando esse formato é pra te levar só pros jogos grandes. Você vai escolher um jogo, você vai ver Liverpool e Real Madrid. Mesmo que talvez ele não valha tanto assim. Mas aí tinha aquele Leipzig e Atlético de Madrid que era vida ou morte. Esse jogo era mais interessante. Agora, talvez na última rodada a gente tenha esse tipo de coisa. Mas por enquanto é difícil de identificar quais são esses jogos. E tem uma coisa também, assim, do confronto direto de times que estão na mesma faixa, né? Que às vezes a gente não dá a devida atenção, mas eles podem ser fundamentais. Essa rodada, só para citar 2 exemplos aí que foram emocionantes. Por exemplo, óbvio que é importante o Feyenoord roubar um ponto do Manchester City, como foi, tomando de 3-0, uma grande atuação do Igor Paixão, mas assim, era uma situação ali que se o Feyenoord perdesse, não contaria tanto. Agora, por exemplo, um confronto direto entre Mônaco e Benfica, como foi, né, que são 2 times ali, talvez, até o Mônaco faz uma Champions muito boa e tudo isso, mas a maneira como a vitória do Benfica veio, de virada, depois de uma sequência ali de 2 derrotas, foi bastante importante, né, e aí você pega, sei lá, o peso de um cara como o Di Maria num jogo desse, que o Di Maria, assim, tá numa fase espetacular, né? Não duvido que ele chegue na Copa de 2026 e mude de ideia e volte a jogar pela seleção, porque a fase que ele está vivendo neste momento pelo Benfica ratifica totalmente ele voltar à seleção, né? E assim, ele até se aposentou não exatamente por conta de qualidade, né? Mas por conta de ritmo, de viagem e tudo. Mas assim, essa vitória por 3-2 contra o Mônaco, que vinha fazendo uma boa campanha, vale muito ao Benfica. Ou, por exemplo, o 3-2 do PSV contra o Shakhtar Donetsk, né, que são 2 clubes que estavam ali na entrada, né, da zona de classificação, e aí o PSV, que estava tomando de 2-0 até os 41 do segundo tempo, achar essa vitória por 3-2, conseguir esse resultado contra um time que poderia incomodar na fase de classificação, é bastante importante. Mas é isso, assim, a gente tem poucos parâmetros, né? Por não ter, enfim, pela questão do chaveamento, da organização dos potes, ela ser bastante diversa, mesmo assim, times que estão no pote 4, a gente sabe que tem qualidade para estar mais no pote 4, que são às vezes times que vêm de uma boa temporada e não tem um histórico tão grande recente em competições da UEFA, pela própria questão de mudança entre temporadas, né? Alguns times que foram sensação nas grandes ligas não estão correspondendo dessa vez, para citar, por exemplo, o Bolonha ou o Girona, ou mesmo pela falta dos confrontos de ida e volta, né? Isso acaba modificando bastante, porque se você toma um baque contra o time, antes você tinha a possibilidade de tentar uma resposta, mesmo que fosse num jogo fora de casa. Dessa vez você não tem uma resposta, né? Você tem que resolver ali, e aí o contraponto a esse jogo talvez seja um duelo contra um time do mesmo pote desse adversário que você patinou, mas que aí pode ser dentro de casa, fora de casa. Então, são perspectivas muito movediças dentro desse contexto da Champions e que acaba, assim, os times vão ter que tatear um pouco o que vai ser. E aí é o que eu digo. Classificam muitos times ainda, e aí a gente não sabe direito até agora como é que vai ser o impacto dos mata-matas, né? Repito, os mata-matas da Champions, eles podem trazer
um lado da chave muito mais forte do que o outro, podem trazer confrontos de peso logo nessa fase de repescagem, e até assim, é uma fase de mata-mata mais diversa, porque são 24 times de 36. Pode ter um lado da chave que vá uma surpresa, consiga classificar, consiga ir passando e chegar numas quartas de final, que não acontecia no outro formato. Então tem isso também. Acho que nesse momento está emocionante, porque a gente não sabe o que vai ser. Com o passar dos anos, talvez a gente tenha uma sensação melhor do que essa fase de classificação e a gente pondere menos, porque os mata-matas eles podem ter um jogo totalmente alheio a partir de chaveamento, a partir do que acontecer e a partir de grandes confrontos de início. Eu nem acho que tá emocionante, mas enfim, acho que com o tempo também a gente vai aprender a talvez acompanhar com fez 4 pontos contra clubes do pote 3, fez 6 contra do pote 4 e 3, entendeu? Mais ou menos dessa maneira, né? E também aprender mais ou menos como formar a tabela, né? Assim, os clubes dos primeiros potes geralmente terminam contra os times dos potes menores, que significa que os times dos potes menores geralmente terminam contra os times dos potes maiores. Então, se você vê ali um tatu em cima do toco, antes das últimas 2 rodadas, talvez ele caia, porque ele vai ter adversários mais difíceis, né? Por exemplo, o Dinamo Zagreb, que está dentro da zona de classificação, mas vai ter 2 adversários difíceis ainda. O Celtic, Benfica ao contrário, também tem uma tabela mais acessível. O Feyenoord pega só o Bayern, depois tem 2 jogos mais acessíveis. Então, tem todo esse rolê de tabela pra gente acompanhar. O Benfica que pega ainda Barcelona e... tinha anotado aqui... e a Juventus, né? Então, 2 adversários de peso. Tem o Bolonha também, né? Nesses últimos 3 jogos. E assim, eu acho que é impossível, né? Não dissociar a virada do Benfica, né? Sobre o Mônaco fora de casa, em mais uma grande atuação do Di Maria, e ver a figura do Bruno Lage, né? Que ano passado estava no Botafogo e meio que implodiu o trabalho que vinha sendo feito, né? Uma passagem muito ruim do treinador português aqui pelo Brasil, mas que se reencontrou agora no Benfica e conseguiu essa virada importante, né, contra uma das sensações dessa Champions League, que é o Mônaco. Era um time que estava ali no pelotão da frente e que, se tivesse sido derrotado ou até mesmo empatado, viria muito distante uma possível classificação, mas agora, vencendo do Bolonha, por exemplo, já está numa situação mais confortável para depois tentar somar qualquer ponto, né, contra Barcelona ou Juve. Quero mandar um abraço para o Vinícius Iglesias e para a Cecília Madeira, novos membros do canal do Meio Campo. Ô, Matias Pinto, tivemos um grande jogo na Argentina, né? Um 4-3 impressionante entre Vélez e Boca. O Boca, com 1 a menos, virou um 2-0 para 3-2, só que tomou a virada de novo. Aí o jogo acabou 4-3, o Vélez faz a final contra o Central Córdoba. Agora, o que eu queria saber, Matias, é se você viu a parada com a... Oh, meu Deus do céu, fugiu o nome. O capitão do São Lourenço, campeão da Libertadores? O Romagnoli. Não, o volantão que batia o Ortigosa. Oh, meu Deus do céu. Não, o capitão era o Romagnoli, mas o Ortigosa que fez o gol do título. Era o Ortigosa, ele foi com policiais até a loja Nani Camisetas, em Buenos Aires, que é uma loja de camisas antigas, picaretaça, né? Viu? Mas fica aqui, picaretaça essa loja, só digo isso. Não só picaretaça, se você conhecer as redes sociais da Nani Camisetas, você vê que é tocada por um racista. Também. Então, machista não também. Na Nani Camisetas. Mas uma das mais prodigiosas lojas de camisas antigas. E a ex-esposa do Ortigosa vendeu as camisas dele para a Nani Camisetas e ele foi com tiras, com policiais à loja para pegar de novo as camisas. A ex-esposa que foi também violentada pelo ex-marido, né? Frise-se. Então tem esse componente aí. Ela se desfez, né, da coleção de camisas do marido, para não ter mais... completo. Né? Não, uma história. E também teve o capitão do Independiente, saiu na mão com um sócio do clube esses dias também. Enfim, o futebol argentino está num momento muito delicado, né? Essa final brasileira na Libertadores expõe um pouco isso.
Você citou, né, a semifinal da Copa Argentina, o Boca agora ficou muito distante, né, da vaga da Libertadores, agora tem que torcer para o Vélez ser campeão da Liga, né, para ter mais chance de classificação, enquanto que o Central Córdoba pode perder a final para o Vélez, mas se o Vélez for campeão argentino também, garante a classificação inédita para a Libertadores. E o mais curioso, né, desse jogo, dessa semifinal entre Vélez e Boca, é que os 2 gols da virada, né, do Vélez, que deu o triunfo por 4-3, foram marcados pelo Bolsá, que é cria, né, ali da Casa Marija. Então acabou sendo uma lei do ex bastante doída para a torcida do Boca, que via na Copa Argentina a única chance de título nessa temporada. Agora não consegue mais conquistar nenhum campeonato, enquanto que o Vélez é um time difícil de ser batido, né? Desde julho só perdeu um jogo em 22, né? O Gustavo Quinteiros tem conseguido aí muitos empates também, né? O que explica não ter decolado ainda, né, na Superliga. É o líder atual com 2 pontos à frente do Huracan. O Vélez tem o Racing tem um jogo a menos, pode também entrar no bolo aí, mas está um desfecho interessante do campeonato argentino, com 4 postulantes ao título, incluindo o Tajeres também, que está com 42, faltando aí ainda 3 rodadas para o final da competição. Um ano dos Gustavos como técnicos, né? Gustavo Costa, Quinteiro, o Alfaro também, né? Sim. Senhoras, senhores, este foi o podcast Meio Campo do dia 29 de novembro. Bom fim de semana, boa final de Libertadores. Segunda-feira a gente está aqui de novo. A gente faz isso daqui com o maior carinho. Apoie a comunicação independente que você consome, porque isso faz bastante diferença. Seja membro, se puder, do nosso canal, o canal Meio Campo no YouTube. Acesse o site da Central 3, visite nossa cozinha, central3.com.br. Tem também o canal do Bonsa sobre Futebol Manager, Bonsa FM, o canal do Lobo sobre games, o Próxima Fase. E o que será que a gente traz na segunda-feira? A gente sempre está fazendo coisa, a gente sempre está produzindo, a gente sempre está na luta, a gente está sempre no jogo. E é sempre um prazer saber que a gente tem a sua confiança e a sua companhia. Tchau, tchau. Beijo.